Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em 1 João capítulo 4. O texto foi lido no início do culto, do verso 7 até o verso 21. Vamos então meditar nesta palavra, nesta noite. 1 João, capítulo 4, a partir do verso 7. Irmãos, Carlos Drummond de Andrade, ele escreveu um curto poema, mas muito filosófico, né, apesar de pequeno. É um poema intitulado Amor. E o poema diz assim: o ser busca o outro ser, e ao conhecê-lo, acha a razão de ser já dividido. São dois em um. Amor, sublime selo que à vida imprime cor, graça e sentido. Amor, eu disse, e floriu uma rosa, embalsamando a tarde melodiosa no canto mais oculto do jardim. Mas seu perfume não chegou a mim. Um poeminha muito bonito, né? E esse poema, irmãos, ele reflete o desejo humano de encontrar o outro. Fala da descoberta do amor e principalmente fala sobre como o amor transforma a própria pessoa que ama. Obrigada. É um lindo poema, eu particularmente gosto muito dos poemas do Drummond. Eu acredito que são poucos poetas que conseguiram falar tanto, com tanta variedade sobre o mesmo tema, né? Carlos Drummond sempre fala de relações amorosas, afetos, paixões, e mesmo falando sobre a mesma coisa, ele sempre nos surpreende com uma forma variada de falar. Mas, irmãos, é preciso fazer uma distinção importante entre Drummond e o cristianismo. Porque Drummond, ele vai refletir a experiência do amor no nível humano. Ele fala da experiência humana do amor. Mas a Bíblia, ela vai além. A palavra de Deus nos ensina que o amor humano, ele não encontra a sua origem simplesmente na necessidade humana de relacionamento, que é o que diz aqui o poema: um ser procura o outro ser. A Bíblia vai dizer que Deus é a fonte do amor, não a necessidade humana. E no amor cristão, eu não amo o outro somente porque eu preciso dele, porque ele me completa, porque ele me faz bem. Eu amo porque primeiro fui amado por Deus. Porque eu fui amado, então eu sou capaz de amar. E aí o texto bíblico de hoje, irmãos, ele já começa com o apóstolo João nos exortando a amar com o amor de Deus e a continuar amando. Olha aí o versículo 7. Amados. O apóstolo João é tão amoroso, né? Ele vai exortar o amor e já diz: ó, eu amo vocês. Vocês são amados. Ele chama assim os seus leitores. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Normalmente, irmãos, nós pensamos assim, que primeiro eu preciso sentir amor para depois demonstrar esse amor com atitudes. Então eu estou sentindo aqui aquele quentinho no coração, né? E aí eu vou expressar isso através de uma atitude. Normalmente é assim que se pensa. Inclusive a cultura nos ensina isso. Eu amo
Porque eu sinto. Como você sabe que ama aquela pessoa? Eu sinto. Tá aqui, ó, no meu coração. Eu sinto o meu coração bater mais forte quando eu estou perto daquela pessoa. Mas então, quando esse sentimento diminui, quando o calor do coração começa a esfriar, aí concluímos, o amor acabou. Porque eu não estou sentindo mais. Olha só, irmãos, como essa é uma definição muito pequena de amor. Não é verdade? Eu não estou dizendo que o sentimento é irrelevante. Claro que não. Afeição, ternura, prazer na companhia do outro, entre outras coisas, tudo isso são coisas boas. O problema é fazer do sentimento a definição do amor. Não, o amor não é definido pelo que eu sinto. O amor bíblico, ele pergunta menos: o que essa pessoa desperta em mim? É o que eu sinto quando vejo aquela pessoa, quando estou perto daquela pessoa. O amor cristão, ele vai perguntar menos sobre isso e vai perguntar mais sobre o que eu posso fazer para o bem daquela pessoa. Veja, não é focado no que eu sinto, mas no que eu posso fazer para o bem daquele que é objeto de amor. Observe que João não diz assim na sua exortação para amar: sintam amor uns pelos outros. É assim que está na Bíblia? Não. Ele diz: amemos e continuemos a amar. É um verbo, uma ação. E aí alguém poderia perguntar: mas espera aí, se eu agir amorosamente sem antes sentir o amor, eu não estou sendo falso? Eu não sinto o amor, mas vou lá e tenho uma atitude de amor. Não seria isso falso ou até mesmo uma hipocrisia? Irmãos, então aqui a gente precisa fazer uma importante distinção. Hipocrisia, o que é? É fingir sentir. Então você faz algo para que o outro pense, ou seja, induzido a pensar sobre o seu sentimento. Hipocrisia é fingir sentir aquilo que eu não sinto para enganar alguém. Mas o amor praticado é escolher fazer aquilo que é bom por obediência a Deus, mesmo quando o sentimento ainda não acompanha essa decisão. Deus mandou amar, ainda não sinto esse calorzinho no coração. Mas por obediência, eu vou ter atitude de amor. Isso não é hipocrisia, isso é obediência. São coisas diferentes. E veja que o apóstolo João, ele explica imediatamente a fonte do nosso amor. O amor vem de Deus. Se eu recebo, é isso que eu vou compartilhar. Eu não vou compartilhar o meu sentimento, eu vou compartilhar aquilo que eu recebi de Deus. Eu vou compartilhar o amor de Deus, porque Ele é a fonte do amor. Ou seja, nós não estamos falando de fabricar artificialmente um sentimento, e sim de expressar em nossa vida aquilo que procede de Deus. Eu recebi, então eu vou compartilhar. E para isso, irmãos, entender o verso 8 é fundamental. Olha aí. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu conheço a Deus, fui conhecido por Ele, fui alvo deste amor, esse amor chegou ao meu coração, então isso me torna capaz de amar. Não amo, não tenho atitudes de amor, então eu ainda não conheço a Deus. É o que a palavra de Deus está dizendo. Por quê? Porque Deus é amor. E afirmar, irmãos, que Deus é amor não significa simplesmente dizer que Deus sente amor. Não. Significa que o amor pertence àquilo que Deus é em seu caráter. Deus não tem amor ou não sente amor, Ele é amor. Faz parte do seu ser, é um atributo de quem Ele é. E, irmãos, quando nos convertemos, é exatamente esse caráter divino que começa a ser produzido em nós através do Espírito Santo. Portanto, amar é aprender
ao longo do processo de santificação, a viver de acordo com o caráter divino. Amar é aprender a viver de acordo com o caráter divino, porque Deus é amor. E esse aprendizado acontece num processo. Eu vou aprendendo. Não é da noite para o dia que a gente aprende a amar. É um aprendizado que leva toda a nossa vida através do Espírito Santo, dentro da santificação da nossa vida. Ser mais santo, aprendendo a amar mais. João, irmãos, poderia ter dito assim: Deus sente amor por nós. Mas não foi isso que ele disse. Não foi assim. O apóstolo fez questão de mostrar uma ação concreta. Ele não disse, olha, Deus ama vocês. Ele mostrou como Deus nos ama. Olha aí o versículo 9 e 10. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. É nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Viram aqui a prova do amor de Deus? O apóstolo define o amor olhando para uma ação. O amor de Deus, ele não ficou apenas numa disposição interior de Deus, como se Deus falasse assim, ó, você não tá vendo, mas eu te amo, tá aqui dentro de mim esse sentimento, tá pulsando aqui dentro. Não, Deus provou o seu amor através de atitude. E que atitude? Entregar o seu próprio filho, unigênito, para morrer em nosso lugar, para perdão dos nossos pecados. O amor se manifestou. E veja, não se manifestou depois de esperar que nós despertássemos nele algo digno de amor. Então Deus olhou para Karina. Ah, olha só como a Karina é bonitinha. Ah, ó que princesinha. Eu vou mandar o meu filho lá para morrer no lugar dela. Claro que não, irmãos. Deus tomou a iniciativa. E não foi porque eu era digna, muito pelo contrário. Eu tinha virado as costas para Deus. Eu me tornei rebelde contra Deus, já nascida na escravidão do pecado e usufruindo dessa herança pecaminosa. Neste momento, Deus já me amava, aleluia, e entrega o seu filho, glória a Deus. É esse amor que procede de Deus que é requerido de nós. Esse amor que toma a iniciativa. Olha aí o versículo 11. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Porque Ele nos amou, devemos amar uns aos outros. E aí, irmãos, existem coisas que Deus nos ordena a fazer, que é aqui o caso do amor, né? É uma ordenança. Existem coisas que Deus nos ordena a fazer antes que o nosso coração esteja naturalmente inclinado a fazer. Deus não vai falar assim para você, olha, assim que o seu coração começar a sentir, vai lá e ame. Não. Assim que você vê algo digno no outro, vai lá e corresponda. Não. Ele diz, ame, porque eu te amei. Não tem a ver com o outro, você está vendo? Tem a ver com o que você recebeu, já recebeu. Vai lá e ame. O amor não é apenas algo que sentimos, é algo que fazemos. E justamente porque fazemos, olha só aí, porque fazemos, somos formados por aquilo que fazemos. Prestar atenção nessa última frase, eu vou repeti-la, porque ela é importante. Somos formados por aquilo que fazemos. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes Deus usa a prática do amor para então formar em nós o afeto. Porque primeiro você foi lá e amou em atitude, então o Espírito Santo começa a trabalhar para que também haja o sentimento. Não é inverso do que o mundo prega, do que o senso comum prega? O natural, irmãos,
é agir com amor porque sinto amor. Mas desse jeito, até o ímpio ama. Sim, os ímpios também amam, né? Amam uns aos outros ali conforme sentem. Mas desenvolver o sentimento do amor porque antes agiu com amor, aí é coisa de crente. Aí é diferente. Porque é o amor de Deus sendo trabalhado em nós através da santificação. Senhor, pela tua palavra, eu vou lá amar então. Mas trabalha em mim. Trabalha aqui nesse coração endurecido, nesse coração que não está sentindo todo esse carinho ainda. Mas pela tua palavra eu vou. Em obediência. Porque o Senhor me amou primeiro. Então eu quero corresponder esse amor. Eu quero ser digna deste amor que alcançou a minha vida. Amar, biblicamente falando, irmãos, é um aprendizado. É um aprendizado. Para nós, seres caídos, é um aprendizado. A gente não nasce sabendo amar. A gente aprende a amar primeiro sentindo, né? A gente recebe algo, aí vem aquele sentimento de gratidão, a gente quer corresponder. Mas o amor de Deus vai muito além disso. O cristão é chamado para dar um passo além de amor. É amar primeiro, tomando iniciativa antes do sentimento nascer no coração. A pergunta então é: como alguém aprende a amar? A resposta é amando. Pratique. Exercite o amor. O nosso problema é que nós confundimos amor com sentimento. Mas, irmão, se amor fosse sentimento, simplesmente, se fosse, somente afeição, Jesus não poderia nos mandar amar o nosso inimigo. Não é verdade? Porque ele não diz assim, primeiro faz a amizade, reconcilia, pronto, se tornou amigo, agora pode amar. Não. Ele disse, ama o inimigo. Ainda está na inimizade. Ainda tem uma rixa ali. E ele diz, ame. Aleluia. Não é espere formar amizade, a reconciliação. Não, ame o inimigo. Viu que o amor em atitude vem antes do sentimento? E aqui, irmãos, é que está a virada de chave. Você não precisa sentir aquele carinho espontâneo por alguém que te feriu. Mas você pode não se vingar. Isso é amor. Você pode falar a verdade e não ficar difamando essa pessoa. Você pode desejar o bem dessa pessoa, apesar do mal que ela te fez. Você pode agir com justiça e não querer que ela pague o mal que te fez. Você pode perdoar. Estão vendo atitudes de amor? Pode orar por ela. A pastora está sempre falando isso, né? Orar é prova de amor. Orar é prova de amor. Você pode ajudar quando for possível. Peraí. A pessoa me fez todo mal. Aí agora ela precisa de ajuda. Eu vou ajudar? Isso mesmo, irmão. É isso mesmo que você entendeu, tá certinho. É assim mesmo. Irmãos, existem formas de amar alguém quando você não sente ainda a afeição por aquela pessoa. E se existe uma forma de amar, você deve amar. É Deus te dando oportunidade de obedecer. De obedecer. O amor precisa ser praticado. Por quê? Porque se aprende a amar, amando. Irmãos, ninguém aprende a amar simplesmente estudando sobre o amor. Vou ler aqui uma enciclopédia de 150 páginas sobre o amor. Deixa eu ver se eu aprendo a amar. Não é assim. Você não vai aprender a amar simplesmente porque está ouvindo o sermão de hoje. Nem eu preparei o sermão, estou pregando, vou aprender a amar porque estou pregando sobre amor? Também não. Você pode ouvir 50 pregações sobre paciência e continuar impaciente. Você pode ler sobre perdão e continuar guardando ressentimento.
Você pode saber que deve servir e continuar querendo ser servido. O amor, irmãos, precisa sair da teoria e entrar no comportamento. É justamente aí que a prática começa a formar o coração. Quando eu ajo em obediência, o Espírito Santo começa a trabalhar no meu sentimento. Quando nós entregamos tempo, atenção, criatividade, paciência, sacrifício por alguém, o coração é puxado nessa direção. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Eu pratico em obediência e o meu coração começa a parar de se inclinar para dentro, para o ego, e começa a se inclinar para o próximo. Olha aí o versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós à expressão plena. Ô, irmãos, esse versículo é muito forte. Se amamos uns aos outros, o amor de Deus em nós chega a uma expressão plena. Você quer mais amor de Deus na sua vida? Expressar mais disso, sentir mais disso? Quer sentir qual é a altura, a largura, a profundidade, o comprimento desse amor? Ame! Você vai sentir esse amor pleno, desfrutar desse amor pleno, amando o próximo. É dessa forma que Deus determinou, irmãos. O amor de Deus não apenas chega até nós, ele é aperfeiçoado em nós à medida que amamos. Quer aprender a amar o seu amigo? Pratique amor na amizade. Pergunte como ele está. Ah, mas ele nunca pergunta. Não interessa. Ah, mas se eu não ligo, ele também não liga. Não tem problema. Esteja presente, celebre suas conquistas, ajude quando necessário, perdoe, não abandone a amizade na primeira frustração, porque sim, o seu amigo uma hora vai te frustrar. É ser humano, assim como você vai frustrá-lo. Quer aprender a amar sua família? Pratique o amor lá dentro da sua casa. Tenha paciência, sirva, ouça, peça perdão, perdoe. Demonstre gratidão. Quer aprender a amar os irmãos da igreja? Não espere sentir afinidade com todo mundo. Não. Lembra que não é esse sentimento? Não espera sentir a mesma afinidade por todos. Comece amando. Conheça as pessoas, se permita ser conhecido. Se aproxime, sirva, ore, ajude, suporte, tenha consideração. Quer reaprender a amar o seu cônjuge? Amadureça e seja intencional. Olha só. Por que eu disse amadureça, irmãos? Porque é normal que o amor romântico, aquele entusiasmo inicial, se perca. É normal, irmãos. Mas, quando ele se perde, ele deve dar lugar a novas formas de se experimentar um amor mais amadurecido. E eu digo que também tem que ter intencionalidade, porque também é normal que a espontaneidade diminua. Então, de propósito, você tem que parar para pensar sobre isso. Eu tenho que perceber as necessidades do meu casamento, parar para pensar sobre isso e criar oportunidades para conversar, ouvir, abrir mão, cultivar gestos de carinho, agradecer, separar tempo para estar junto, tempo de qualidade, enxergar belezas escondidas debaixo da rotina, dos conflitos cotidianos que certamente acontecem. Então entenda, reaprender a amar não é fingimento, é maturidade. Ah, não amo mais, ficou meio frio, passou o tempo, teve umas decepções e é hora de reaprender a amar. Vou ter atitude, vou ter iniciativas de práticas de amor por obediência, por aliança,
por voto, por palavra. E aí o amor alimenta novamente o sentimento. O Espírito Santo começa a trabalhar lá no coração de novo. Quer aprender a amar pessoas difíceis? Você não precisa esperar gostar delas para começar a tratá-las como Cristo. Olha só, irmãos, o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, verso 44 até o 48. Diz assim: Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está nos céus. Pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas os seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai Celestial. E aí, irmãos, às vezes Deus coloca exatamente essas pessoas difíceis na nossa vida para que elas nos revelem quem nós somos. Como está o meu coração? Como está a minha obediência para esse mandamento tão importante que é o amor? Porque, irmãos, é fácil, né? Amar alguém que está sempre concordando com a gente, pensa igual a gente, nos trata bem, nos admira, nos ajuda, nos entende. Mas o que acontece quando a pessoa nos irrita? Todo dia. Nos decepciona, não corresponde. Precisa de muita paciência para lidar com ela. Nos corrige o tempo todo. Não é agradável. É diferente de nós. E aí? Essa pessoa difícil de amar. É aí, irmãos, que a gente descobre se o nosso amor depende daquilo que recebemos da pessoa. Se depende do que eu recebo, então eu estou amando igual o ímpio. Que diferença que tem? Você diz que é crente, mas ama igual o ímpio? O amor do cristão tem que ser superior. Superior. Aleluia. Quanto mais, irmãos, tentarmos extrair do outro aquilo que deveria extrair em Cristo, receber de Cristo, se eu exijo isso do outro, mais exigente eu me torno. E aí mais dificuldade eu vou ter em amar. Mais dificuldade eu vou ter em sentir amor. Porém, descansar no amor de Cristo, isso sim, me sentir amado por Deus, reconhecer essa verdade, desfrutar dessa verdade, isso liberta para amar. É uma verdade que liberta. A verdade não liberta? A verdade em conhecer o amor de Deus te liberta para amar até mesmo as pessoas difíceis. Essa pessoa real, essa pessoa imperfeita, essa pessoa limitada. Vamos ler do verso 13 até o 18. Deus nos deu o seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Veja, ele provou o amor dele enviando Jesus. E a prova de que o amor dele continua com a gente, porque o amor de Deus não é igual ao nosso que fica se esfriando. Deus ama e ponto final. Deus ama e ponto final. E como prova disso, o Espírito Santo dele está habitando em nós. Sabe aquele dia que você provoca a paciência de Deus? Que você não é agradável? Que você peca? Esse dia, Deus ainda te ama. E não é um amor que se esfriou. Não é um amor que Deus vai virar as costas, vou esperar ela vir pedir perdão. Não, Ele está lá, trabalhando em você, para que você se arrependa e se volte para Ele. O Espírito de Deus permanece em nós. Aleluia. Verso 14. Além disso, vimos com os nossos próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor.
Oh, irmão, confia nesse amor. Essa confiança no amor de Deus é que te liberta para amar. Deus é amor e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, o nosso amor se torna mais perfeito. Olha só, irmãos, está vendo como o amor é um aprendizado e vai se aperfeiçoando na vida do crente? Assim, teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afastará todo medo. Não tenha medo de amar, não, irmão. Ele vai abusar do meu amor. Não tenha esse medo. Sabe por quê? Porque você está seguro no amor de Deus. Obedeça. Não tenha medo de andar sobre as águas, não. O que Pedro disse? Se o Senhor está falando, então pela tua palavra eu vou. Já pesquei a noite inteira, não dá para pegar mais nada. Joga a rede do outro lado. Então sobre a tua palavra eu vou jogar. Confia, não tenha medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. O amor lança fora todo medo. E aí, irmãos, dito isso, nós vamos entrar num ponto importante. Porque nós poderíamos entender tudo isso resumindo numa frase assim: faça coisas boas pelas pessoas mesmo sem sentir nada. Mas não é isso, não. Não resuma dessa forma. Tá errado. Não é isso. Deus não está pedindo para que você atue como num teatro, como numa novela. Ele está pedindo obediência. Teatro é fingir uma afeição que não existe para tentar enganar alguém, para tentar ganhar alguma coisa em troca. O amor cristão não. O amor cristão é escolher o bem enquanto internamente você está lá pedindo a Deus que transforme também o seu coração. E isso muda tudo. Então observa aqui qual é o movimento. Eu recebo o amor de Deus, então decido, em obediência, compartilhar esse amor. Pratico o amor. O meu coração, então, ele é envolvido. E por causa da obra do Espírito Santo em mim, a minha afeição cresce, começa a germinar. E como resultado, eu me torno mais capaz de amar. E quanto mais eu amo, mais eu experimento do amor de Deus. E esse amor vai chegando à sua expressão plena. Aleluia. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Além do amor ser um aprendizado, o aprendizado precisa de treinamento. Treinamento. Não é uma vez que você faz ali a lição que pronto, você já aprendeu. Precisa praticar, exercitar. Isso significa que é nos nossos relacionamentos do dia a dia que nós aprendemos a amar. Pois a prática do amor também transforma quem ama. Conforme você decide obedecer e pratica o amor, você está sendo transformado. Irmãos, é muito bom se sentir amado. Quando a gente é amado, até a nossa visão de mundo muda. A gente se sente seguro, se sente até mais corajoso, né? Porque o amor nos transforma. Mas, irmãos, amar, você ter a atitude de amar, isso te transforma ainda mais. Porque é o Espírito Santo trabalhando na sua vida, te tornando mais parecido com Cristo. Porque Ele é o padrão do nosso amor. Então veja, as pessoas não são apenas objetos do nosso amor. Elas também são instrumentos nas mãos de Deus para nos ensinar a amar. Essa pessoa difícil aí que você pensou, ela é um instrumento nas mãos de Deus para que você aprenda a amar. E o modelo do nosso amor é Cristo. E veja, Cristo é o modelo, né, o padrão do nosso amor, mas também é a motivação. Porque esse sermão, irmãos, ele não é assim um conselho do tipo, seja gentil e amoroso que isso vai melhorar seus relacionamentos. Não, irmãos, que coisa mais moralista. Esse sermão é um ensinamento e um lembrete que diz, ame porque Cristo amou você. Essa é a sua motivação. Não é o outro, é Cristo.
E se Cristo não for a sua motivação, então nada será. Nada será. O seu amor baseado no sentimento será superficial. E esse não é o amor cristão. Não é o amor verdadeiro. Cristo, irmãos, não esperou que fôssemos amáveis para nos amar. O amor dele não foi uma resposta a algum mérito nosso. Veja o que ele disse para o povo de Israel lá em Deuteronômio, capítulo 7, o verso 6 e o 8. E isso se aplica a nós também como igreja. Vocês são um povo santo, que pertence ao Senhor seu Deus. Dentre todos os povos da terra, o Senhor seu Deus os escolheu para serem sua propriedade especial. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos que outras nações, pois vocês eram a menor de todas as nações. Antes, foi simplesmente porque o Senhor os amou. Não foi por algo que você poderia ter dado a Deus. Não foi por algo que você fez. Até porque você era o menor. Mas Ele te amou. Porque Deus te ama? A resposta não está em você. Está nele mesmo. Porque Ele é amor. Aleluia. E veja o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 1, 26 a 30. Lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos, ou ricos, quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. O apóstolo Paulo tem um jeito de falar, né, irmãos? Que nos surpreende. Ele está chamando aqui os coríntios de loucos, insignificantes, desprezíveis e fala, alvos do amor de Deus. Então não se orgulhem disso, mas desfrutem deste amor. Aleluia. Irmãos, também não foi por reciprocidade, né? Muito pelo contrário. A palavra de Deus nos diz aí no verso 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus tomou a iniciativa, não foi porque Ele não nos amou porque nós amamos, então o amor dele é recíproco, muito pelo contrário. Então qual é a lógica cristã? Cristo me amou, eu conheço, desfruto, creio nesse amor, esse amor é aperfeiçoado em mim, então eu aprendo a amar os outros. Essa aqui é a lógica cristã, irmãos. Por isso que a mensagem de hoje não é simplesmente aprenda a amar, irmãos. Não. É permita que o amor de Cristo te ensine a amar. Porque essa é uma obra do Espírito Santo em todo crente. É uma exigência, tem que aprender a amar. Está em Cristo, vai aprender a amar. Vamos ver ali o verso 20 a 21? Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos o nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Lembra, irmãos, que amor é atitude? Então não basta sentir amor por Deus, cantar que ama a Deus. Pai, eu te amo, te louvo e te adoro. É lindo. Eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu obedeço a Deus. Pera, mas não amo o irmão? Então o que você está cantando é mentira. Então o que você está professando com os lábios é mentira. Porque nós provamos que amamos a Deus quando amamos o próximo. Até quando o próximo é aquela pessoa difícil de amar. O amor cristão não é simplesmente uma imitação exterior de Cristo. É fruto
Irmãos, amor é fruto. É algo que o Espírito Santo produz em nós. É fruto em se permanecer em Cristo. Quem está em Cristo produz fruto. Aleluia. É poder participar daquilo que Deus está fazendo em nós. Então, quando a gente vai lá para Coríntios 13, 1 Coríntios 13, quando a gente lê ali aquela descrição de amor, a gente não aprende ali somente como o amor é. Leia ali como uma espécie de lista de comportamento para você treinar. Para você treinar o que é o amor. Ali diz que o amor é paciente, então eu tenho que praticar a paciência. Ali diz que o amor é bondoso, tenho que praticar a bondade. O amor não inveja, então eu vou celebrar a conquista do meu próximo. O amor não se envaidece, então eu trato as pessoas com igualdade, sem me achar superior. O amor não se ensoberbece, então eu vou procurar agir com humildade. O amor não é grosseiro, então eu quero agir com educação. O amor não busca os seus próprios interesses, então eu vou sair do centro. O amor não é irritável, vou procurar agir com calma. O amor não guarda rancor, então eu vou praticar o perdão. O amor não se alegra com a injustiça, então eu vou me alegrar toda vez que a verdade prevalecer. O amor tudo suporta, então eu vou perseverar. Os irmãos viram as práticas do amor no dia a dia? E aí eu repito, irmãos, eu não estou dizendo finja amar até começar a sentir de verdade, não. Eu estou dizendo obedeça ao mandamento do amor enquanto permanece no amor de Cristo. E então deixe que o Espírito Santo forme em você aquilo que você não consegue produzir espontaneamente. Você precisa de Jesus para ter o amor de Jesus. Aleluia. Resumindo, você não aprende a amar esperando sentir amor. Você aprende a amar praticando bem a alguém. Porque no fim, irmãos, o amor cristão, ele não é apenas um sentimento que Deus vai colocar dentro de você. Ah, Deus vai produzir esse sentimento em mim. Não. Sabe o que é que Deus está produzindo em você? É uma vida que está sendo formada em você. A vida de Cristo. Quando você está em Cristo, Cristo está sendo formado em você e você está aprendendo a amar. Não é só aprendendo a sentir o amor, é Cristo sendo gerado em vocês. E gerar um filho, irmãos, tem uma dor, a gente sabe disso, mas vale a pena, porque é o melhor amor do mundo. Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos.